Dizem que certas notícias não chegam como manchete, chegam como arrepio na espinha. E, nos últimos dias, um sussurro tem atravessado as conversas da Nação Azul com força de trovão. A possibilidade de Hulk ter aceitado ouvir, de verdade, o projeto do Cruzeiro, como quem enxerga algo grande no horizonte e decide não ignorar. Não é uma daquelas especulações frias, jogadas ao vento só para render comentário. É rumor com cara de enredo, daqueles que fazem o torcedor olhar para o escudo e imaginar o que pode virar realidade quando a ambição encontra a coragem de tentar o impossível. Porque Hulk não é apenas um nome, é um símbolo de peso, de impacto, de presença. Um jogador que muda o clima do estádio, que altera o respeito do adversário, que transforma qualquer bola parada em ameaça e qualquer meio espaço em chance real de gol. E é justamente por isso que o boato pega tão forte. Ele combina com o momento em que o Cruzeiro quer deixar de ser promessa de reconstrução para virar projeto de título. A sensação é que o clube cansou de ser tratado como capítulo de transição e quer, de uma vez, voltar a ser protagonista do futebol brasileiro. Quando alguém diz Hulk aceitou o projeto, a palavra que realmente bate forte é projeto. Não é sobre uma contratação por vaidade, nem sobre uma foto de impacto para a rede social. É sobre um plano que, ao menos no imaginário da torcida, envolve liderança, referência técnica e um recado claro. O Cruzeiro quer gente que carregue responsabilidade, não só currículo. A partir daí, o torcedor começa a montar o quebra-cabeça na cabeça. Como seria ver um atacante com esse perfil vestido de azul, chamando o jogo, batendo no peito, pedindo a bola quando o time precisa respirar e quando o estádio precisa explodir? A imaginação vai longe porque o Cruzeiro tem história com grandes personagens. A camisa celeste sempre foi pesada o bastante para abrigar gente que não se esconde. E, nesse rumor, a torcida não enxerga apenas um atleta, mas um rosto que pode reacender uma mentalidade vencedora. Tem também o tempero inevitável da rivalidade. Em Belo Horizonte, mudar de lado nunca é simples, e justamente por isso a história ganha contornos de novela. O torcedor do Cruzeiro não quer só um bom jogador, quer um movimento que simbolize virada, que mexa com a cidade, que faça todo mundo prestar atenção de novo no que está sendo construído na toca. E aí vem o detalhe que dá mais combustível. Quando se fala em aceitar o projeto, não significa necessariamente assinar amanhã. Significa algo mais perigoso e mais promissor ao mesmo tempo. Significa que a porta não está fechada. Significa que existe interesse, que existe conversa, que existe uma possibilidade real de negociação caminhar se as peças se encaixarem. E, quando a porta fica entreaberta, o torcedor faz o que sabe fazer, sonha alto. Sonha com o Mineirão pulsando, com a arquibancada empurrando, com a sensação de que cada ataque tem chance de virar gol porque há alguém ali capaz de decidir no detalhe. Não dá para negar, esse tipo de rumor mexe com a autoestima coletiva. A Nação Azul passou tempo demais ouvindo que precisava ter paciência, esperar o processo, aceitar a realidade. Agora, a conversa vira outra. E se o Cruzeiro estiver preparando um salto de patamar? Porque uma contratação desse tamanho não vem sozinha. Ela costuma puxar outras coisas, atrai atenção, atrai respeito, atrai jogadores que querem jogar ao lado de quem resolve. De repente, o Cruzeiro deixa de ser uma aposta e vira um destino. E o mais curioso é como o rumor se espalha com um ar de plausibilidade emocional. A torcida olha para o elenco, olha para o calendário, olha para o caminho que o clube quer trilhar e pensa: falta uma peça de impacto, falta alguém que chame a responsabilidade quando o jogo aperta. Hulk, nesse contexto, surge como aquele tipo de reforço que dá cara ao projeto. A torcida consegue visualizar o time com mais verticalidade, mais presença na área, mais ameaça fora da área, mais confiança para atacar até quando o jogo parece travado. Ao mesmo tempo, o torcedor sabe que rumor é rumor. E talvez seja justamente por isso que a história tem tanta força. Ela vive nesse fio entre o pode ser e o será. Ela faz a semana ficar mais interessante, faz qualquer notificação no celular parecer prenúncio de algo grande. E tem outra camada, a ideia de que o Cruzeiro estaria disposto a construir algo convincente, com ambição e estrutura, do jeito que um jogador desse tamanho exigiria. A torcida quer acreditar que não se trata só de proposta, mas de visão, time competitivo, comissão alinhada, ambiente forte, clube com direção clara. Quando o boato fala em projeto, o cruzeirense pensa em vestiário com voz firme, em treino com intensidade, em mentalidade que não aceita pouco. Pensa numa estrela que não chega para ser enfeite, mas para ser referência diária, inclusive para os mais jovens. A conversa inevitavelmente vai para campo. Como seria a dinâmica desse ataque? Como o time poderia se comportar com um jogador que sabe prender zagueiro, que sabe segurar a bola, que abre corredor com o corpo e cria pânico com um simples giro? E no Mineirão, então? O Mineirão tem esse poder de ampliar tudo.
Um lance de força vira espetáculo, uma arrancada vira filme, uma finalização vira memória. O torcedor se pega imaginando aquele momento em que a bola sobra na entrada da área e o estádio já levanta antes mesmo do chute. Tem gente que acha impossível. Tem gente que acha improvável. Mas o cruzeirense, quando sente cheiro de grandeza, não costuma ser tímido. A história do Cruzeiro é a história de desafiar previsões, de surpreender, de ganhar quando ninguém apostava. E é por isso que essa especulação não passa batida. Ela encosta numa ferida e numa esperança ao mesmo tempo. A ferida do tempo em que o Cruzeiro ficou distante do topo. E a esperança de que o topo não é saudade, é destino. A torcida também sabe que, em negociação grande, existe bastidor, existe estratégia, existe timing. Existe aquele jogo de cena em que ninguém confirma nada, mas todo mundo sente que algo está sendo costurado por trás das cortinas. E o rumor cresce quando aparece a ideia de aceitou. Aceitou o quê? Aceitou conversar? Aceitou ouvir detalhes? Aceitou a visão de futuro? Só essa palavra já é o suficiente para transformar o assunto em febre nas rodas de conversa. O cruzeirense começa a observar cada gesto, cada entrevista, cada silêncio. Qualquer frase vira pista. Qualquer movimentação vira sinal. E, de repente, um rumor vira uma narrativa que o torcedor conta como se estivesse descrevendo um sonho muito possível. Também tem o lado simbólico. Um jogador de impacto pode representar um novo capítulo, um agora vai que não é só grito, mas plano. A torcida quer sentir que o clube está pensando grande, porque Cruzeiro pequeno nunca combinou com a própria identidade. E não é só sobre gols, é sobre postura. É sobre olhar para o adversário e dizer, sem abrir a boca, aqui tem time. É sobre entrar em campo com a sensação de que o jogo pode ser decidido a qualquer momento por alguém que já decidiu muitos. Ao mesmo tempo, o torcedor não quer se iludir de graça. Já viu muita especulação morrer na praia. Já viu muito boato virar fumaça. Mas também já viu, às vezes, a realidade ser mais ousada do que qualquer imaginação. E se existe um clima por trás dessa história, é o clima de que o Cruzeiro quer acelerar, quer encurtar o caminho, quer transformar planejamento em presença, e presença em resultado. Quer que o time pare de bater na porta e comece a sentar à mesa dos grandes. A torcida imagina o impacto fora de campo também. Camisa vendendo, estádio cheio, mídia falando, adversário respeitando. Uma contratação desse porte vira motor, vira vitrine, vira argumento para qualquer projeto de marketing e de competitividade. Mas, no fim do dia, o cruzeirense quer mesmo é ver bola na rede. Quer a explosão do gol, quer o abraço desconhecido na arquibancada, quer o alívio de um jogo difícil resolvido no talento e na coragem. E o boato alimenta exatamente isso. A ideia de que o Cruzeiro pode voltar a ser aquele time que não implora por vitória, que não depende de sorte, que cria a própria história com imposição e qualidade. Tem quem diga que isso mexe até com o rival, porque mexe com a cidade. Quando o Cruzeiro se movimenta grande, Belo Horizonte inteira sente. A praça do futebol muda o tom, a conversa muda o rumo, e o clássico ganha um peso extra antes mesmo de acontecer. E aí você começa a perceber que rumor assim não é só fofoca. É termômetro. É sinal de que o clube está no centro das atenções outra vez. É a prova de que o Cruzeiro voltou a ser assunto, voltou a ser ameaça, voltou a ser desejo. Claro que, por enquanto, tudo é especulação, tudo é possibilidade. Mas possibilidade já é um começo. Porque, no futebol, o impossível começa exatamente assim, com alguém abrindo a conversa, com alguém aceitando ouvir, com alguém deixando não de lado por alguns minutos. E o cruzeirense, naturalmente, quer acreditar. Quer acreditar porque sabe o que essa camisa representa. Porque já viu o Cruzeiro se reerguer, já viu o Cruzeiro calar estádios, já viu o Cruzeiro ganhar quando o mundo duvidava. A cada novo comentário, o torcedor imagina a apresentação, a primeira entrada em campo, o primeiro chute de longe, o primeiro gol com o Mineirão desabando em grito. Imagina o momento em que o narrador perde a voz e a arquibancada ganha alma. E o mais bonito é que essa imaginação não nasce do nada. Ela nasce de uma fome real. A fome de títulos. A fome de respeito. A fome de voltar a olhar para a tabela e pensar grande sem pedir desculpas. Porque o Cruzeiro não existe para ser coadjuvante. O Cruzeiro existe para disputar, para incomodar, para decidir. E um rumor desse tamanho, mesmo sem confirmação, acende uma chama que estava ali, esperando uma faísca. A torcida sabe que o futebol é rápido, que as coisas mudam do dia para a noite, que um quase pode virar sim, e que um sim pode virar assinado quando o projeto é convincente e o desejo é real. E se for só rumor, tudo bem,
Porque rumor também revela vontade. Revela que o Cruzeiro está mirando alto. Revela que a torcida está pronta para acreditar. Revela que existe um ambiente pedindo por um nome que represente a virada. Agora, se não for só rumor, se de fato existir um caminho, aí a história muda de patamar. Aí não é mais sonho, é construção. Aí não é mais conversa, é direção. Aí não é mais especulação, é o Cruzeiro dando um passo que muita gente não esperava. E o cruzeirense já está preparado para qualquer desfecho, mas torce por um só. Torce para que a camisa pese, para que o projeto convença, para que a ambição fale mais alto e para que o futebol entregue aquela sensação rara, a de que o futuro chegou antes do previsto. Porque, no fundo, o que a Nação Azul quer é simples e gigantesco ao mesmo tempo. Quer um Cruzeiro que volte a meter medo. Quer um Cruzeiro que volte a ser assunto no Brasil inteiro. Quer um Cruzeiro que volte a ser Cruzeiro. E é por isso que essa conversa não morre, não esfria, não some. Ela segue, porque é do tamanho do nosso desejo. E se a história for real, o Mineirão vai saber. Se for só fumaça, a torcida segue cobrando. Mas se for verdade, aí, meu amigo, a cidade vai tremer. Então me diz, você acredita nessa reviravolta? Você acha que esse rumor tem cara de que pode virar realidade? Se curtiu esse papo e quer continuar acompanhando as próximas histórias, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso fortalece demais a nossa comunidade e serve para qualquer notícia que vier pela frente.